Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para nós conversarmos um pouquinho sobre o livro Simplesmente Acontece, da Cecília Hare, lançado pela Novo Conceito. Antes de falar sobre o livro, vamos conversar um pouquinho sobre o desafio Livros e Seus Filmes, afinal essa foi uma leitura que eu fiz para o desafio. Se você não conhece, eu vou deixar o link do post aqui embaixo no box de informações, e esse é o terceiro ano que o desafio rola aqui no estante da Nini, tanto no canal quanto no blog. A primeira edição em 2013 foi muito bacana, eu vou deixar a lista de reprodução dos vídeos que eu fiz aqui embaixo também para quem tiver interesse em assistir. O envolvimento foi muito bacana e foi uma experiência ótima. Infelizmente eu não consegui repetir em 2014, foi um fiasco, eu só consegui gravar um vídeo que, se não me engano, foi o de Se Eu Ficar, e só sobre o livro eu nem assisti o filme ainda, então o objetivo agora em 2015 é que realmente o desafio tome forma, para que no ano que vem eu possa envolver mais leitores nessa proposta, né? Nessa brincadeira / desafio. Pela experiência dos 2 anos anteriores, eu resolvi mudar algumas regras do desafio Livros e Seus Filmes para deixar ele mais maleável, até porque muitas pessoas têm suas particularidades em relação ao cinema na sua cidade, outros leitores têm a possibilidade de assistir os filmes em pré-estreia, então eu fiz essas mudanças para que mais pessoas pudessem participar do desafio e eu também conseguisse fazer mais leituras para essa iniciativa. Outra coisa que eu também mudei em relação aos 2 anos anteriores, que muitos de vocês pediram, é que dessa vez eu coloquei lá no blog a lista de todos os filmes baseados em livros ou tratados como adaptações literárias que eu encontrei nos sites brasileiros de cinema. Entre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça, eu vou atualizar essa lista, então fiquem de olho lá na página do Facebook que eu vou linkar quando eu atualizar o post. E se você também que é mais ligado nas notícias e acompanha mais esse universo de cinema, souber de alguma adaptação literária que foi confirmada para esse ano, você pode me mandar o link ou me marcar nas redes sociais para que eu confira se já está na minha lista. No entanto, você não precisa fazer todas aquelas leituras, nem eu vou fazer todas aquelas leituras porque seria humanamente impossível. Eu só coloquei a lista porque nos anos anteriores algumas pessoas me explicaram que não tinham tempo para fazer uma pesquisa e não sabiam muito bem quais livros iam ser adaptados, então eu coloquei todos que eu encontrei e você faz uma seleção dos títulos que te interessam para poder participar do desafio, beleza? Então dá uma conferida no post aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida é só mandar um recado ou escrever um e-mail. Agora sim, gente, vamos conversar então sobre o Simplesmente Acontece. Na verdade, a data de estreia desse filme inicialmente estava prevista para janeiro, mas ela mudou para março, então foi a primeira leitura que eu fiz para o desafio, mas eu poderia ter invertido e ter lido os 50 Tons de Cinza antes, que eu ainda não terminei, e depois ter lido esse, mas enfim. Já que aconteceu, aconteceu, e eu esperei então postar esse vídeo na época em que o filme estivesse chegando aos cinemas. Eu vou fazer então um pequeno resuminho da história. Esse livro ele conta sobre a Rose e o Alex, que eles são melhores amigos desde muito crianças, desde o começo da escola. E no fim do ensino médio, a família, o pai do Alex recebe uma proposta de emprego, eles moram na Irlanda. A Cecília Hare, eu li 2 livros dela que eu vou comentar no final do vídeo, e os 2 se passam na Irlanda. Então o pai do Alex recebe essa proposta de emprego e ele se muda para os Estados Unidos. E isso, claro, deixa a Rose e o Alex arrasados, porque eles têm realmente uma amizade muito forte e eles até tentam convencer os pais a deixarem o Alex na Irlanda até ele terminar a escola, mas os pais dele não aceitam, é claro. E então, até o final do ensino médio, a Rose e o Alex então passam esse tempo separado, com a Rose se planejando para estudar nos Estados Unidos. A família do Alex foi para Boston, se não me engano Boston. E então a Rose se prepara para conseguir uma vaga numa universidade americana para conseguir reencontrar o melhor amigo. Deixa eu só fazer uma observação, que essa foi a primeira leitura que eu, a Mai e o Henry fizemos em 2014, e eu acho que dos 3 eu fui a que dei a cotação mais baixa para esse livro. Bom, aí então, no baile de formatura, a Rose espera o Alex voltar para a Irlanda para acompanhar ela no baile, só que acontece um imprevisto e o Alex não consegue chegar a tempo. E no baile de formatura vai acontecer alguma coisa que eu não vou contar, nem passar perto de explicar, com a vida da Rose, que vai mudar a história desses 2 amigos para sempre. Isso é o que você precisa saber para começar a ler o Simplesmente Acontece.
Normalmente eu começo os meus vídeos sobre livros e resenhas também falando dos pontos positivos. Estou aqui com o meu caderno, com a minha cola. Eu não gravo mais vídeos sobre livros sem uma colinha, porque às vezes eu me enrolo demais. Só que nesse caso eu vou começar falando sobre os pontos que, na minha experiência de leitura, foram negativos. E o primeiro deles foi a estrutura do livro. Todo esse livro ele é escrito através de e-mails, cartas, mensagens de texto, mensagens de chat, enfim, todas essas linguagens virtuais, diríamos assim. Ele não é construído numa narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, de forma linear. Ele é todo escrito através de mensagens. Quando eu comecei essa leitura, eu tinha certeza que o livro ia fluir muito bem, mas não foi o que aconteceu. Essa estrutura não funcionou bem comigo. Então, toda hora eu ficava travando, porque tipo, depara, ou Rose e Alex, ou Rose e algum outro personagem, ou Alex e algum outro personagem que eles estejam conversando. Então a estrutura do livro, gente, dificultou um pouco a minha leitura, contrariando a minha expectativa inicial, e esse tipo de narrativa não funcionou muito bem comigo. É claro que depois de um certo momento do livro, naturalmente você se acostuma com o estilo da autora para contar essa história, e o livro passa a fluir um pouco mais rapidamente. Mas de início eu achei que ia ser super tranquilo ler, não foi, e não gostei dessa estrutura de contar histórias, não tenho intenção no momento de tentar nada mais parecido com isso. Então realmente foi um ponto que, na minha experiência de leitura, eu preciso considerar como negativo, porque não funcionou comigo. O segundo ponto que eu considero negativo em relação a essa história é que esse livro tem várias passagens de tempo conforme a gente vai acompanhando a vida do Alex e da Rose. Em algumas dessas passagens de tempo, por exemplo, a autora já conta para o leitor que naquela semana X um dos personagens vai passar por um acontecimento importante. Só que ela não conta esse acontecimento, ela conta o antes e conta o depois. Então, em alguns trechos do livro, eu senti falta que ela desenvolvesse essa cena para o leitor, principalmente as cenas mais importantes, de acontecimentos relevantes da vida deles. Nem todas as situações que se encaixam nesse perfil que eu acabei de explicar para vocês são realmente relevantes, mas algumas me despertaram muita curiosidade e eu gostaria que a autora tivesse contado como é que foi naquele momento que aconteceu, quando os personagens estavam vivendo aquela situação, e não é isso que acontece. Então esse é outro ponto que eu considerei como negativo na minha experiência de leitura, e junto com o que eu mencionei anterior foram as duas principais características que foram determinantes para a cotação que eu dei para o livro, junto com outro elemento que tem a ver mais com a autora do que com o simplesmente acontece, mas que eu vou falar no final do vídeo, quando eu contar pra vocês qual foi a minha avaliação para ele lá no Scooby. Por outro lado, como ponto positivo, e era algo que eu tinha muita em dúvida se ia funcionar, é que no final do livro você realmente, pelo menos eu realmente senti que eu acompanhei uma história completa. Apesar dele ser escrito por mensagens e ter várias passagens de tempo, quando eu cheguei no final dessa história eu realmente senti que a autora conseguiu construir um enredo completo da história da Rose e do Alex. Eu não senti falta, além desses momentos que eu gostaria de ter visto mais por curiosidade do que por relevância do enredo, eu consegui realmente sentir que a história existiu, que ela foi bem construída. Apesar dessa estrutura diferenciada que no método de leitura, me enrolei tudo, que no método de leitura não funciona tão bem, mas eu acho que como construção da história, do enredo mesmo, funcionou. Então, ao mesmo tempo que foi um ponto negativo, a maneira como ela conta a história, eu realmente senti que ela conseguiu passar a mensagem que ela queria para o leitor. Outra coisa que eu gostei muito é a moral desse livro. Simplesmente acontece, ele tem uma mensagem muito, muito importante. Quando você termina esse livro, você termina ele com uma mistura de esperança e desesperança, porque o que acontece com os personagens aqui é um tipo de situação que pode acontecer na vida de qualquer um, e provavelmente você conhece alguém que tenha passado por algo semelhante, alguém da sua família, alguém próximo a você, alguma história de algum conhecido que você já ouviu. Então, quando você chega no final desse livro, você começa a pensar: será que eu estou fazendo tudo aquilo que eu quero com a minha vida? Será que eu estou deixando oportunidades passar? Será que eu estou deixando de tomar decisões importantes por medo, por comodismo?
Enfim, por uma série de motivos, eu acho que esse é aquele tipo de livro que você termina e você realmente pensa se aquilo que você quer da sua vida está sendo feito ou não. Ele te faz pensar sobre isso, porque a história, ela é muito chocante nesse sentido. O quanto a vida passa rápido, a gente não percebe e às vezes por falta de atitude, por falta de coragem, a gente deixa de tomar certas atitudes. Bom, gente, com essa explicação eu acho que eu cheguei assim no limite de dar um spoiler pra vocês ou não, então eu não vou contar mais nada em relação ao enredo. Eu cotei esse livro com 3 estrelas no Scooby. É um 3 estrelas pendendo para 4 estrelas, porque além daqueles 2 motivos que eu citei lá no início do vídeo, como pontos negativos, eu li 2 livros da Cecília Hare. Além do Simplesmente Acontece, eu li também o PS Eu Te Amo. E uma coisa que eu percebi nesses 2 livros é que eu não tive empatia pelas personagens dela. Nem pela Holly em PS Eu Te Amo, é Holly, né, o nome dela, e nem pela Rosa King. Eu acredito que um pouco seja porque elas são personagens extremamente humanas, o que é um ponto positivo, mas que também no meu caso foi um ponto negativo, porque em alguns momentos elas tomavam decisões ou se comportavam, em ambos livros, nos 2 livros, ou se comportavam de certas maneiras que eu simplesmente não acreditava que elas estavam fazendo aquilo, mas em compensação eram atitudes completamente humanas, eram atitudes que uma pessoa que estivesse vivendo, que elas estavam vivendo nessa história de ficção, totalmente poderiam se comportar dessa maneira. Então eu não tive empatia pela personagem principal, por nenhum dos 2, nem pela Rose, nem pelo Alex, assim, eu não gostei deles, mas eu também não desgostei. Então, no geral, a minha cotação foi 3 estrelas por conta disso, com assim uma quedinha para 4 estrelas, porque eu realmente achei a mensagem do livro muito boa. Acho que esse livro vale principalmente pela mensagem no final, apesar das dificuldades que eu tive ao longo da leitura. Eu acho que a moral da história compensa bastante a experiência de leitura de Simplesmente Acontece. Bom, gente, é isso que eu tinha pra comentar sobre esse livro. Eu não quero me estender muito porque é o tipo de livro que a gente pode conversar pra caramba. E talvez role um spoiler aí, principalmente porque o filme chegou recentemente, então acredito que muitas pessoas eventualmente vão assistir o filme e depois vão procurar o livro. No geral, achei que foi uma boa leitura, não foi uma leitura sensacional no meu caso, mas foi uma boa leitura, eu gostei muito da mensagem final do livro e eu espero assistir ao filme ainda essa semana. Não sei se vai dar exatamente essa semana, mas no máximo semana que vem, no início da semana que vem, eu quero voltar aqui pra gravar o que eu achei do filme. Eu ainda não assisti nem o trailer, mas o Henry comentou comigo e com a Mar que o trailer não parece assim muito semelhante ao livro. E pela estrutura como ela conta o livro, eu acho que seria complicado adaptar fielmente ao livro. Inclusive a Cecília Hare, ela é uma das produtoras, então eu acho que a gente poderia considerar esse filme mais inspirado na obra do que adaptado da obra, mas eu só vou tirar essa dúvida quando eu assistir, daí eu volto e conto pra vocês se eu achei realmente que a gente pode considerar uma adaptação literária ou uma obra, né, uma adaptação não, um filme inspirado na obra da Cecília Hare. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem já assistiu o filme me conta aí embaixo se gostou, se considera uma adaptação ou só é inspirado no livro. Se você já leu o livro, me conta aqui embaixo também o que você achou. Caso você for comentar sobre um momento relevante do livro, por favor, lembra de sinalizar com um asterisco, com a palavra spoiler em letra maiúscula, enfim, faz aí uma frescurinha para que de repente os outros leitores que ainda não conhecem essa história e têm intenção de ler não peguem um spoiler indesejado. Então, se você for comentar sobre algum momento relevante da história, por favor, lembre de sinalizar para que os outros leitores não peguem spoiler. É isso, enfim, eu tenho muitas pautas de vídeo pra gravar, tem mais vídeo pro desafio, tem vídeo pro projeto 1001 livros. Outra coisa que eu quero comentar com vocês antes que eu esqueça é que tá rolando o sorteio de um exemplar de Os Goonies lá no blog. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo para quem quiser participar. Ele vai até o fim de março, então se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento até o dia 28 ou 29, gente, eu vou deixar uma legenda aqui porque agora eu não lembro. Mas enfim, é 27, 28 ou 29, é num desses dias. Eu vou deixar a legenda aqui direitinho pra
ou no box de informações junto com o link para sinalizar para vocês. Se vocês tiverem interesse em participar, é isso. E me contem se vocês gostaram desse vídeo, se vocês ficaram interessados no Desafio Livros e Seus Filmes. E é isso, a gente se vê na próxima. Um beijo e até lá!